Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar sobre o meu canal de vendas aqui que mais está dando certo no e-gestor, o canal de vendas que mais está trazendo clientes e nos fazendo crescer. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo. Meu nome é David, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Todo momento aqui eu estou gravando vídeos novos, falando sobre a minha empresa, falando sobre software como serviço em geral. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo. Então, vamos falar um pouco hoje sobre canais de venda. Um dos problemas de uma empresa de software como serviço é ficar buscando novos canais de venda para crescer. E é algo que a gente tem que fazer para sempre, imagino eu. A gente tem que estar sempre pensando em novas maneiras de crescer o número de leads que estão sendo gerados. Eu comecei aqui com propaganda paga lá em 2009, funcionou muito bem durante um período, só que com o tempo o leilão da propaganda paga se tornou caro. Lá por 2014 eu comecei a perceber isso, que estava se tornando cada vez mais caro a propaganda paga. Eu ainda não sabia lidar com propaganda paga, né? Então, com o tempo, eu acabei aprendendo maneiras diferentes de usar a propaganda paga a nosso favor, mas lá em 2014, 2015, eu ainda não sabia o que fazer. Pensa que, nessa época, não tinha influenciador na internet ensinando a usar e melhorar propaganda paga, não tinha muitas pessoas, pelo menos não na minha volta aqui, que eu poderia perguntar e tentar, de alguma maneira, melhorar a propaganda paga. Então, funcionou durante um tempo, parou de funcionar depois. Hoje em dia ajuda bastante, mas a propaganda paga não é o nosso melhor canal de vendas, né? Então, até hoje. Depois a gente partiu para SEO, né? Para quem não sabe, seria otimização para mecanismo de busca, para o Google, né? Para te conseguir fazer teu site ranquear em primeiro lugar no Google para várias palavras-chave. A gente ficou muito bom nisso durante muito tempo. A partir de 2017, comecei a investir em SEO, produção de conteúdo para blog, a gente ficou muito bom nisso. A gente conseguiu, com o tempo, baixar muito a propaganda paga, porque a gente simplesmente não precisava. SEO trazia muito lead para a gente, mas muito mesmo. Até hoje em dia ele traz bastante lead, mas não se compara ainda a esse canal de vendas que eu vou falar para vocês. Mas no SEO, o SEO está meio que morrendo para todo mundo, está difícil o SEO para todo mundo. Já contratei consultorias, consultoria, por exemplo, da Neil Patel, já consultoria também de outros. Um seguidor ali meu do Vivendo de SaaS, ali no grupo também, ele tentou nos ajudar, não deu muito certo também. E eu prestei atenção no site da HubSpot. HubSpot é uma das empresas de SaaS que mais ensinou e falou sobre marketing de conteúdo e SEO, né, durante muito tempo. Por exemplo, resultados digitais copiou muito da estratégia da HubSpot e trouxe para o Brasil e cresceram bastante por causa disso. E a própria HubSpot está perdendo muito espaço em SEO. Sem falar que com inteligência artificial, não sei vocês, mas eu raramente procuro hoje em dia coisas no Google. O meu primeiro pensamento é ir para o ChatGPT, para o Grok, para o DeepSeek, procurar coisas. Depois, se eu não acho, eu vou para o YouTube procurar. Né? Não vou necessariamente... Quando eu quero algo mais autoral, que eu quero saber algo com mais detalhes, eu vou para o YouTube buscar. E não necessariamente para o Google. Então, SEO também está tendo um problema, já não é o nosso grande diferencial hoje, SEO para crescimento. E indo adiante aqui, falando sobre os canais de venda que a gente tentou durante a nossa vida aqui no e-gestor, a gente teve tentativas frustradas com indicação. Né? Eu não estou falando mal da indicação, tem como fazer indicação também, mas deixa eu contar para vocês o problemão que eu tive com indicação durante um tempo. Eu comecei o e-gestor lá por 2009, nessa mesma época, pensa, era só eu e mais dois sócios trabalhando praticamente. Com o tempo a gente contratou uma menina para o financeiro, então era pouquíssima gente trabalhando, colocando propaganda para trazer leads para a gente vender. E de vez em quando aparecia um ou outro desses clientes que queriam indicar o e-gestor e de repente ganhar algum dinheiro com indicação. Eu dava atenção para essas pessoas, cheguei a fazer uma newsletter, né, para esses leads, dizendo que a gente faz isso. Aparecia pessoas querendo trabalhar com indicação, mas eu fiquei frustrado porque acontecia Primeiro, meu software era muito novo, então ele não tinha todas as funcionalidades.
Daí chegava esses caras querendo trabalhar com indicação, faziam 1000 perguntas, ficavam 1 hora no telefone conversando, perguntando tudo que era tipo de coisa. Eu dava toda a atenção, mas venda que era bom deles não saía, né? Eles ficavam na promessa, eles ficavam perguntando coisas, mas venda que era bom não acontecia. E eu estava muito preocupado com as vendas do gestor. Eu queria vender gestor e não queria perder tempo com esses caras que eu via que não dava resultado. Com o tempo eu acabei com a indicação. Simplesmente não deu certo. O resultado era pífio. Então eu acabei com a indicação. Alguém me perguntava, trabalho com indicação? Não, não trabalhamos com indicação. Era só isso, basicamente isso. E ficou assim durante anos. Daí o Ricardo, meu sócio, que na época ele não era sócio, ele entrou aqui como estagiário na empresa. Daí eu foi crescendo dentro da empresa até virar sócio. Ele falou da ideia de... Ele trabalhou uma época no financeiro, ele falou da ideia de indicação e eu disse, cara, indicação não dá certo. Não dá certo, contei os motivos. E ele, mas eu posso tentar? Eu, vai lá, pode tentar. Mas isso aí é um saco, não dá certo. Eu bem decepcionado mesmo. Ele tentou, funcionou um pouquinho, né, um pouquinho melhor do que eu, até porque o Ricardo é muito melhor vendedor do que eu. Funcionou um pouquinho, mas com o tempo também não deu grande resultado. Mas como funcionou um pouquinho, a gente quis investir ali, vai que era... Temos que tentar, tenta mais, né? Então, já era um período, já era depois de 2014, lá para 2015, 2016, mais ou menos, isso, a gente contratou uma pessoa só para ficar nas indicações. O trabalho dele era isso, né? Então, tiraria a carga de trabalho de vendedores, de outras pessoas, e só ele faria só isso. E deixamos ele ali. Toma aqui, toma esses leads aqui, de vez em quando a gente vai mandar uma newsletter, vai avisar as pessoas, vai colocar no site ali que a gente tem indicação, o teu trabalho é fechar a indicação. A gente colocou esse cara ali e meio que esqueceu ele ali, não deu muita atenção, mas deixou assim, não, deixa maturar, deixa muito tempo ali. E começou a crescer as indicações, devagarzinho começou a crescer, mesmo assim, resultado fraco, mas eu imaginava que aquilo ali era um projeto de longo prazo, a gente tinha que tentar muito para dar certo, mas a gente ficou quase 2 anos tentando isso e o resultado ainda continuava ruim. Muito melhor do que quando eu tentei ou do que quando o Ricardo tentou, mas mesmo assim o resultado não era grande coisa. E deixa eu te falar o que mais que a gente tentou. A gente tentou daí a revenda do gestor. Como é que funciona a revenda do gestor? A revenda é da seguinte maneira: tu assina contas do gestor por um preço muito mais barato, mas daí tu vai ter que assinar várias contas do gestor, tu vai pagar uma mensalidade para a gente e tu, como revendedor, tu vai ficar com o risco de, se tu vender, tu ganha dinheiro, se tu não vender, tu vai ter que pagar de qualquer jeito, tá? Isso é a revenda do gestor. A gente quis colocar esse risco mesmo. Então era um pouco mais caro, a margem para te ganhar é muito maior, tem muito mais possibilidade de ganho, né? O revendedor tem muita mais possibilidade de ganho do que de indicação, mas ele tem aquele risco, né, que pode assustar no início. A gente testou um pouco, deu um pouco de resultado isso, começou a dar certo, mas mesmo assim também não dava certo, né? A gente ficou patinando nisso. E quem cuidava da revenda era o mesmo cara que cuidava das indicações. Com o tempo a gente deu um estagiário para ele, para esse cara, e daí eram 2 pessoas trabalhando nisso. Então tinha um pequeno resultado ali, mínimo, e eu esqueci esse pessoal, vai lá, trabalhem aí, eu fui dar jeito na vida, fui trabalhar com outras coisas que eram importantes, que davam resultado real, e deixei eles lá trabalhando, né? Investi esse valor lá, muito por esquecimento, por preguiça minha, por sei lá, porque eu deixei aquele cara trabalhando ali nisso. Mas o resultado era pífio. E não que o cara não se esforçasse, ele se esforçou muito, ele tentou de tudo que é jeito, não, os profissionais que estavam trabalhando ali não tinham o que falar, eles tentavam muito mesmo, né? Dava para ver que não era, o profissional é ruim, não era esse o problema, né? Ele está até hoje trabalhando com a gente e não era o problema os profissionais, era o modelo que estava ruim. Então a gente já tinha um pequeno resultado funcionando ali tanto de revenda quanto de indicação, e indicação muito maior do que revenda, porque acontecia um problema.
tá? Que eu percebi com o tempo. Imagina tu que esse revendedor, revendedor não, tu quer trabalhar com indicação de gestor, tu ligava para cá e falava com a gente. E daí o profissional falava o seguinte: olha, a gente tem esse modelo aqui de revenda, custa tanto, tu assina, tem esse risco aqui, mas se tu ganhar, tu ganha tanto. E a pessoa, opa, parece interessante, mas eu tenho esse risco aqui. Ah, não sei, não sei se é bom. Daí o vendedor sentia qualquer. O cliente falava qualquer coisa ali e o vendedor ali se sentia acuado e dizia: não, mas a gente também tem um modelo de indicação aqui. Daí ia para o modelo de indicação, o cara, que legal, aqui eu ganho, sei lá, 20% pela indicação, não lembro exatamente o valor, 20% pela indicação, e esse modelo que eu quero aqui, como é que eu faço? Não, só você cadastra aqui, quando tu vender, a gente vai te passar um valor. E era isso, né? Daí, o que acontecia? O revendedor não se tornava revendedor, virava só na indicação, ele não tinha absolutamente nenhuma pressão para vender, qualquer um se tornava uma pessoa que indica e ficava por isso. O resultado muito ruim, fraco. De vez em quando tinha algumas indicações. Eu percebi isso, que um canal estava matando o outro, e falei para essa pessoa que cuidava disso tudo: eu quero matar a indicação e ficar só com a revenda. Ele me falou que, na época, ele ficou muito assustado. Mas eu não saí, olha, vamos fazer. Eu propus isso para ele. O que tu acha de a gente fazer isso? Vamos matar a indicação e vamos ficar só com a revenda. Porque a indicação não deixa tu vender a revenda e o dinheiro está na revenda. Ele ficou receoso, mas aceitou o desafio. A gente matou a indicação, só tem revenda. E aí que as coisas começaram a deslanchar, né? A gente matou, demorou um pouco, foi muito difícil a aceitação dele, porque a maioria do retorno que tinha o canal dele ali de vendas era de indicação, né? Sei lá, 80% do dinheiro que entrava era indicação. Então a gente matou e começou a crescer as revendas do gestor. Mas por que a revenda funciona e por que os afiliados, né, seria a indicação, não funciona? Olha, a indicação funciona mais ou menos como os afiliados do Hotmart. E tu já percebeu que os afiliados do Hotmart nunca realmente funcionaram no Brasil? Né? Ele começou um pouquinho lá no Hotmart, mas ele nunca deslanchou de verdade. Não é um dos maiores meios de aquisição de produtos do Hotmart. Ele é pequeno. Né? Ele é pequeno, nunca deu muito certo. Inclusive, eu já pensei no passado em criar, tipo, me passou pela cabeça, né? Criar tipo um Hotmart para SaaS, para indicação, para as pessoas trabalharem com indicação. Tu colocaria teu SaaS nesse meu Hotmart, né? E cobraria através desse meu Hotmart, e as pessoas poderiam se tornar revendedoras não, afiliados do teu produto e vender o teu SaaS a partir dali. Eu sei que teve alguns SaaS que funcionaram com a Hotmart dessa maneira, tá? Mas, no geral, nunca funcionou de verdade, nunca deslanchou isso. Se tu for ver, se for procurar, eu vi o Ícaro de Carvalho falando sobre isso, que nunca deu realmente certo os afiliados no Hotmart, né? Então, outra coisa, outro problema dos afiliados, eu como infoprodutor aqui, e já conversando com outros infoprodutores, eles não gostam de afiliados porque não dá venda de verdade. Sabe o que esses afiliados fazem? Eles se cadastram como afiliados da tua empresa e daí eles não vendem, mas eles compram palavra-chave. Por exemplo, se eu fosse vender o e-gestor através de afiliados, ou Vivendo de SaaS aqui, eles comprariam no Google a palavra-chave e-gestor ou Vivendo de SaaS, daí apareceriam antes do resultado orgânico, e daí, a partir do clique, eles mandavam para afiliados e eles ganhavam dinheiro. Né? Teve um infoprodutor famoso aqui, que eu converso com ele às vezes, ele me contou exatamente isso. Ele não aceita afiliado, porque no passado já fizeram isso com ele. Então, existe isso. Sem falar que tem gente que queima a marca com spam. Já na revenda é diferente, né? Não é qualquer um que vira revendedor. Existe essa barreira de entrada por ser revendedor, o cara tem que ser um empreendedor, ele vai ter que gastar um pouco de dinheiro no início. Aqui na revenda do gestor nem é tanto dinheiro, ele pode entrar bem pequenininho aqui, né? Mas ele já entra como revendedor aqui, e daí,
Só esse dinheiro que ele tem que colocar ali já espanta os aventureiros, né? Tem que ser empreendedor mesmo. O revendedor se compromete, ele tem uma certa responsabilidade porque ele investiu o dinheiro ali, então ele vai ter que, de alguma maneira, sair para vender. E esse modelo que a gente trabalha aqui, que é de revendas, que é o nosso principal canal de vendas hoje, aqui, uma que mais cresce, ele se parece muito com uma franquia, sem a burocracia da franquia, né? Então é como uma pequena franquia ali. Eu já fui estudar sobre o modelo de franquias, vi que era muito mais complexo, muito mais caro de começar. Conversei com os amigos meus que têm franquias, né? Que eles já têm, trabalham com franquia, e eles me aconselharam, cara, tá dando certo esse teu modelo aí, continua, não vem para franquia, que eu acho que não vale a pena, né? Pelo que tu tá me falando, eles viram, entenderam o meu modelo de negócios, e eles me disseram que, olha, não vale a pena, de repente, tu vir para a franquia, continua aí do jeito que tu tá fazendo, que tá dando muito certo, e tá dando muito certo mesmo. Então, lembra um pouco de franquia, mas sem toda aquela burocracia que a franquia tem. E outra vantagem do modelo de revendas que é assim, ó, tu se tornou revendedor de gestor, eu vendi para ti esse modelo de revendas de gestor, não foi só uma venda, eu ganho a receita recorrente que tu está me pagando para ser revendedor, e tu se tornou uma semente, um embaixador da minha marca na tua cidade, na tua região ali. Então, cada revendedor que eu vendo, eu estou plantando uma semente de novas vendas. Então, a gente vende, nem vende tão caro assim a revenda ali no início, porque a gente quer muito que dê certo. E tem dado certo justamente por isso. Tu se tornou revendedor e isso tu começa a vender, tu vendeu 3 contas de gestor depois na tua região, tu percebe a lucratividade que tu está tendo e tu se empolga e começa a comprar mais contas minhas e começa a vender mais. E sabe que tem revendedores no Brasil, assim, a gente tem um revendedor numa cidade pequena, no interior lá do Brasil, aqui, eu não lembro a cidade, mas eu acho que assim, uma cidade que eu nunca alcançaria, porque como eu trabalho muito aqui com a venda, principalmente por internet, a gente não tem meios offline hoje de captar clientes, eu nunca alcançaria aquela cidade. A gente está dominando uma pequena cidade lá de 80 mil habitantes, graças a esse revendedor. Teve um outro revendedor que contou para a gente que ele sonhou que ele deveria se tornar nosso revendedor aqui, se empolgou, começou a dar certo, ele adesivou carros com a marca do gestor e está vendendo na cidade dele e está ganhando dinheiro, ele está ganhando muito dinheiro na cidade dele, sendo revendedor do gestor. E ele está feliz aqui com a gente por causa desse modelo. E algumas coisas que a gente faz nesse modelo de revenda para ajudar o revendedor. Primeira coisa, a gente sempre tenta tender ao revendedor, porque pode acontecer, e às vezes acontece, de um cliente, tu como revendedor, tu oferece para um cliente específico, o cara não fecha, mas ele ouviu falar da marca do gestor. Ele vem no nosso site, se cadastra e tenta fechar com a gente. A gente faz uma investigação desse cliente, né, se o revendedor reclama, para ver se ele realmente veio através do revendedor e se a gente percebe que realmente tem indicação de que ele veio através do revendedor, a gente tende a colocar aquele cliente para ele e não pegar para a gente. Porque a gente precisa de confiança, os revendedores têm que confiar na gente de que a gente não vai roubar os clientes deles. E isso deu muito certo também. Os nossos clientes, às vezes acontece de dar esse pequeno probleminha ali de lead, mas a gente trabalha de tudo que é jeito para evitar esse tipo de problema e direcionar esses clientes para o revendedor. Né? Já aconteceu várias vezes aqui e a gente tem conseguido resolver esse tipo de problema de uma maneira muito boa para o revendedor e eles ficam felizes com a gente, né? Eles gostam de trabalhar com a gente justamente por isso. Né? Então, se alguém tiver que perder, que a gente perca, né? esse cliente, não o revendedor. E hoje é o nosso canal de vendas mais forte aqui, cerca de 40% da receita hoje, do crescimento, da receita não, do crescimento da nossa empresa vem através do processo de revenda do gestor. Né? Um ano depois dessa pivotagem, que a gente pivotou de ter a indicação e depois e focar só nas revendas, foi o que salvou aquele ano. Eu acho que foi 2019, se eu não me engano, que esse 2019 foi salvo graças a essa pivotagem, porque as vendas não foram tão boas assim em 2019,
mas a revenda foi boa e isso salvou o nosso ano, porque senão a gente teria tido um ano bem ruim, né? E só que tem uma coisa assim, ó, revender, eu estou contando aqui para vocês, mas tem uma série de pequenos detalhes que é importante que tu saiba sobre a revenda, né? A gente gastou aqui na empresa, a gente gastou tempo, sabe que eu coloquei esse projeto ali, como eu falei, e esqueci o cara lá, né, para ele tentar tudo que é coisa diferente. Eu contratei o profissional certo para aquilo ali. A gente fez muitos testes, né, para ver o que dava certo, o que não dava certo. A gente teve que achar o lead ideal para vender a revenda. A gente definiu processos dentro da empresa aqui para dar certo. Outra coisa que nos ajudou a fazer funcionar aqui é que a gente aprendeu sobre processos de venda, a gente entende sobre vendas, né? Então não é só alguém que começou ontem e eu, digamos aqui, o e-gestor, nós aqui não sabemos vender o e-gestor, fazer conta. E daí eu entrego para um revendedor e acho que o revendedor vai substituir todo esse aprendizado sobre vendas. Não, aqui a gente tem profissionais que estão treinados em processos de venda, que uma parte do trabalho deles é ajudar esses revendedores a vender mais contas. Daí a gente ensina, a gente tem, por exemplo, a gente fez um estudo de LTV, quais os tipos de clientes que mais dão certo. E a gente fez eu fiz um cruzamento de KINAI. KINAI é a categoria do tipo de lead, do cliente, na verdade, dentro da junta comercial. Digamos que ele é uma loja de colchões, ele tem um KINAI específico, né? E a gente passa isso para o revendedor. Então, para ele não vender para qualquer tipo de cliente, para o próprio revendedor tentar vender para o melhor cliente possível, para ele ter um LTV maior, para dar retorno para ele e para dar retorno para a gente, né? E deixa eu te contar, se tu quer saber mais sobre como funciona todo esse processo de revendas, dentro da plataforma Vivendo de SaaS, eu tenho uma aula sobre isso, a gente tem uma aula sobre como eu fiz todo esse modelo interno aqui de revenda do gestor, e também, além disso, além dessa aula, dentro da plataforma tem todo o nosso processo interno aqui de vendas, que é muito importante que tu aprenda sobre esse processo interno de vendas aqui, para te, no mínimo, falar para esses revendedores como que funciona, como que é a melhor maneira deles venderem o software, né? Porque senão tu só entrega e deixa ele de mãos abanando ali de qualquer jeito, ele que se vire a vender, esse teu canal não vai crescer tanto, não, vai ser mais difícil, tu vai patinar durante muito tempo ali e de repente tu não tem esse dinheiro para fazer esse canal de revendas funcionar. Então eu te digo, assiste essa aula dentro da plataforma Vivendo de SaaS, assiste também sobre processos de venda, para te aprender, mesmo que tu não queira montar um processo de vendas interno dentro da tua empresa, é importante que tu entenda sobre isso para na hora de tu conversar com o revendedor, tu explicar para ele o que é possível e dessa maneira esses revendedores crescerem contigo, né? Então, e se tu comprar a plataforma Vivendo de SaaS e quiser montar um canal de vendas, assina a plataforma. Se tu tiver dúvidas, depois que tu assinar a plataforma, me chama no WhatsApp ali se tu tiver alguma dúvida, que a gente conversa ali por WhatsApp, eu te tiro dúvidas que tu, de repente tu tem ainda sobre como tu fazer esse processo de revenda dentro da tua empresa, se tu imagina criar um canal de revenda dentro do teu software como serviço, tá? É isso por hoje, muito obrigado, deixa comentário aqui embaixo sobre o que tu achou desse conteúdo aqui e muito obrigado, até os próximos vídeos.